Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Otávio Maioli e hoje vamos tratar sobre indústria do cimento, um conteúdo bem resumido das nossas atividades pedagógicas não presenciais dentro da disciplina de Processos Industriais 1 do curso Superior Bacharel em Química Industrial do IFES Campus Aracruz, ok? Então vamos lá, pessoal. Estou fazendo essa aula então para dar sequência e finalizar a parte da indústria do cimento. Como coloquei alguns vídeos, né, fiz questão de apresentá-los aqui, pois foram vídeos que foram selecionados para explicar e mostrar como que é a indústria do cimento e a produção do cimento, desde a obtenção da matéria-prima até a entrega do produto, seja por caminhão graneleiro ou seja por produto já, né, no varejo, empacotado, sacolado, enfim. Então a ideia foi passar de fato uma visão da atividade, uma vez que hoje em dia tem sido mais difícil fazer as próprias visitas técnicas, especialmente em indústrias como indústrias complexas como a de produção de cimento. Então os vídeos que foram apresentados têm bastante informação e conteúdo, né? Especialmente a produção de cimento no Canadá e também no Brasil, dando um paralelo e mostrando as particularidades de cada fábrica, né? No Brasil hoje nós temos ao redor de 100 fábricas de produção de cimento e que gira em torno, uma produção que gira em torno de 63 milhões de toneladas de cimento por ano. Claro que o cimento é um indicador da atividade econômica, né? E em diferentes tempos ele oscila, né? É claro que pensando na atualidade, é provável que a produção esteja caindo por conta, inclusive, da pandemia. Em outras crises também, a produção de cimento, que está totalmente ligado à atividade imobiliária, né, de construção civil, ela também se viu afetada. Mas, enfim, não é bem o escopo da nossa discussão, porque a gente vai tratar da parte química, né? E todos os vídeos apresentaram um pouquinho da história do cimento. Não vou me ater e não vou aqui explorar muito isso, mas a gente parte do cimento moderno, digamos assim, chamado cimento Portland, né? Ele vem justamente aí dessas pesquisas desenvolvidas por Joseph Aspin, que colocou o cimento, né, cunhou o cimento em bases científicas, e como usou como referência ali, né, as pedras, né, calcárias de Portlandstone, né, na Inglaterra. A gente tem então o cimento Portland, que é um cimento comercial. Enfim, falando então da produção de cimento, pessoal, eu apresentei aí vários nesses slides que estão aí à disposição. Eu apresentei vários processos, né? Um deles aí está representado nessa imagem. Eu estou um pouco de dificuldade de ver aqui. Eu preciso abrir uma extra para mostrar para vocês, certo? Ok. Então vamos lá. Então, pessoal, nós temos aí um exemplo de uma fábrica de produção de cimento, né?
nós temos ali a substituição da matéria-prima, a parte da matéria-prima, a entrada do material num circuito linear, né? Eu vou passar aquele slide e vou mostrar este que aqui está um pouquinho mais descritivo e direto, né, que vai tratar de todas as etapas da produção de cimento. Veja, então, nós temos a extração da matéria-prima, que basicamente é o calcário, e aí a gente viu vários exemplos, né, de extração de calcário. As minas de calcário são gigantescas, é necessário inclusive dinamitar parte para fazer todo o transporte do material. Normalmente essas jazidas de calcário estão localizadas próximas à fábrica, né, à indústria de produção de cimento, para não incorrer em muitos custos de transporte, né? Mas elas mesmas são tão grandes que às vezes é necessário trabalhar numa logística para fazer a entrega do material, da matéria-prima. E obviamente ela vai passar para o primeiro processo, que é a moagem. A ideia é de se aumentar a superfície de contato para poder trabalhar as outras etapas de produção do material. Então se passa pela britagem, que pode ser feita de várias formas, como foram vistos nos vídeos, desde grandes moinhos, né? Depois a homogeneização e a moagem, que na verdade é justamente, além de triturar, trabalhar e misturar e deixar o máximo de homogêneo possível esse calcário. Então, pessoal, ele já vai para um sistema de pré-aquecimento. A produção de cimento é um processo térmico. O pré-aquecimento tem duas funções. A principal delas é fazer a remoção da água, a desidratação, e condicionar o material do calcário, né, em conjunto ali, né? É claro que a homogeneização eu acabei passando, mas é ali também que entra uma outra parte da matéria-prima, que é a argila. Então a argila junto com o calcário vai dar ali a primeira o material, né, antes do pré-aquecimento. Então o pré-aquecimento é justamente condicionar o material da argila junto com o calcário para ajustar. E ali também já existe um pouco da etapa à frente, né? No pré-aquecimento também há um pouco de descarbonatação, certo? Então o calcário se transforma em cal e CO2, e o CO2 ele vai ser, né, removido dali. A ideia então é dar a condição do material, né, do material de matéria-prima já trabalhada, de calcário e argila, e no pré-aquecimento ele perde água, então, e aí ele vai para o forno, onde ocorre a pré-calcinação. Aliás, antes do forno tem a pré-calcinação, né? Aqui nós já temos os desenhos do que acontece ali no pré-aquecimento, tanto a eliminação de água como aquela pequena calcinação, né? A descarbonatação. E aí no forno, o que acontece? A descarbonatação que acontece na pré-calcinação, ela na verdade tem a função de retirar grande quantidade de CO2, né? Não é ali no pré-aquecimento há um pouco de remoção, na pré-calcinação há uma grande retirada. Então já tem um material pré-condicionado que vai para o forno. Nesse forno é que vai ser o processo, né, que a gente pode dizer que é o coração do processo de produção de cimento, onde vai ocorrer a produção do clinker, ou seja, a argila junto com a cal, né, ou calcário calcinado, ele começa a
fazer as suas mudanças estruturais ao ponto de formar ligantes muito fortes, principalmente com posterior adição de água. Então nós temos ali o chamado clinker ou a etapa de clinkerização, que ocorre aí na produção do clinker, certo? Em um dos vídeos, o vídeo da produção no Canadá, inclusive ele dá bastante destaque a esse forno, que é a etapa onde, né, a operação unitária é o processo onde de fato há o maior cuidado com toda um cuidado com o funcionamento do forno, a verificação de temperatura, a verificação de gradientes de temperatura ao longo do trajeto do forno, né? Por quê? Porque pode ter pontos diferenciados de aquecimento ali dentro. Lembrando que esse forno, né, ele também tem um revestimento. E olha que curioso, o próprio revestimento do forno é uma cerâmica, é um tijolo refratário, que é a base de argila, como nós vimos na matéria anterior. Que suporta e tem a condição para, né, não se desestruturar a temperaturas que ali chegam em torno de 1450 graus Celsius para a produção do clinker, né, que ali está numerado com 6. Ok, então há um controle para também fazer o resfriamento da parte do forno onde está com temperatura alta, o monitoramento da temperatura, o monitoramento da pressão, porque eu posso ter ali pontos isolados de emissão de CO2 que pode prejudicar o sistema. E aí vem agora, né, o esclarecimento do porquê que se faz a pré-calcinação anterior e por que também sai CO2 lá no pré-aquecimento. É justamente para evitar que nesse momento tenha uma produção expansiva de gás ali e pode causar inclusive a explosão do forno. Por isso que é um controle muito grande que se faz nessas etapas. E aí depois nós vamos para o resfriamento e armazenamento do clinker, pessoal, porque aí nós já temos clinker formado, né, no número 7 ali. O clinker é a base do cimento. Com o clinker já é possível aplicar o cimento, né? Ele já pode ser usado para a construção civil, o clinker. Porém, o clinker puro ele não teria uma aplicação direta, ele não seria o produto ideal na aplicação direta para a sociedade. Então ele sofre, né? Ele necessita, na verdade, das adições. E é nessa etapa que entram outras matérias-primas, né? Outros insumos que vão constituir o produto do cimento. É a partir das adições que eu tenho então o cimento formado. Então tem algumas substâncias, né, que a gente pode adicionar. Nós vamos ver com detalhe a função de algumas, mas nos vídeos vocês viram, por exemplo, escória siderúrgica, gesso, filler calcário, argila pozzolânica, são exemplos de substâncias que são adicionadas ali ao cimento, ao clinker, para formar então um cimento. Então o cimento, pessoal, ele não existe um cimento. Existem vários tipos de cimento, porque você tem um clinker. E eu já adiantei para vocês que o clinker é o calcário. O calcário é quase o mesmo para todos, apesar de algumas mudanças estruturais em alguns calcários. Mas ele é basicamente o mesmo, que ele vai ser transformado depois em cal na descarbonatação. Mas as argilas são diferentes uma da outra. Então no próprio clinker nós já temos uma possibilidade de ter coisas diferentes, embora passe por um processo térmico, né, de um arranjo, né, de silicatos, enfim, tudo que constitui a argila ali, um arranjo térmico.
Mas ali depois, no final, nós temos na etapa 8, ali nós temos a adição, as adições. Então, elas que vão ditar como que vai ser o tipo de cimento e a característica do cimento que se pretende. Ok? Então, nós vamos ver com detalhe mais à frente. Depois, a moagem, que também é um ponto importante, a moagem do cimento, que visa a homogeneização do cimento agora com os aditivos. Então tem que homogeneizar ao máximo. Não adianta misturar de uma maneira aleatória. Ele precisa estar homogêneo. Os lotes precisam estar o máximo homogêneo possível. Os lotes, ou seja, as porções de fabricação. E depois nós temos o armazenamento e o despacho. E ali é também diferente para cada tipo, indústria de cimento, que pode fazer a comercialização a granel, a distribuição a granel ou no empacotamento. Vocês podem estar até rindo desse desenho, feito no paintbrush, mas é justamente para mostrar que, no caso do cimento, não há muita complexidade quando a gente quer montar um fluxograma de processo. Porque ele tem características peculiares e um processo bem simples de fabricação, assim como as cerâmicas. E a gente vai lembrar agora. Então, o cimento é algo mais sofisticado, um produto mais sofisticado que as cerâmicas, que visa dar condições de maior resistência ao material que vai ser usado na construção civil, dentre outras coisas. Então, ali também nós temos aí todos os processos, muito parecido. E o que vale destacar aqui é que ele coloca, diferente da figura anterior, é que aqui ele dá destaque ao combustível que é usado para o aquecimento do forno. E vamos voltar naquela outra imagem. Aqui não se dá destaque à energia que necessita, por exemplo, para o pré-aquecimento, para a calcinação e para a produção de clinker no forno. Agora, o depósito de combustível é muito importante, pessoal, porque o combustível vai ser extremamente importante. Isso é um fator limitante na produção na indústria de cimento. Então, normalmente se dá na forma de carvão. Mas também nós temos hoje, em fábricas de cimento, por exemplo, a combustão de biomassa e até resíduos. A ideia, então, é usar resíduos para aproveitamento energético na indústria do cimento, onde a energia é muito importante. Ok? Beleza, pessoal, essa imagem então eu vou explorar muito, fica aí a título de informação para vocês, tudo já foi comentado nessas imagens aqui. Antes da gente ir para a química do cimento, vamos fazer algumas considerações, algumas reflexões a respeito de questões de meio ambiente e também de questões que envolvem segurança do trabalho. Pessoal, primeiro a questão ambiental, que vai ser totalmente vinculada à questão de saúde humana e saúde do trabalhador. Nós temos um impacto muito grande da indústria do cimento na etapa da mineração, a mineração do calcário. Ela é uma atividade, do ponto de vista ambiental, extremamente agressiva. A mineração é basicamente a supressão da área, que seja o que for, uma floresta, seja qualquer ocupação feita na superfície, ela vai ser simplesmente devastada. Então, a mina de calcário ela vai ser utilizada em 100% para o fim de geração de calcário. E normalmente os depósitos, então, eles estão mais na superfície, porque facilita a remoção e a logística, porque é algo muito abundante.
Então eu tenho a devastação total daquela área ali. E lembrando que as minas de calcário normalmente elas têm um tempo de vida, porque o calcário que está ali pode ter até 130, 150, até 200 anos a depender da produção. Então as fábricas de cimento também têm vida útil. Elas são localizadas próximas de áreas de calcário, mas elas vão ter tempo de vida útil porque chega um determinado momento que não vai ter mais calcário. E a logística de trazer calcário de um outro ponto vai inferir maior custo e inviabilizar a fábrica de cimento. Então nós temos a atividade de mineração ali, a lixiviação dos metais, enfim, né? A disponibilização de outros metais que não tem ali também no calcário, tem outros metais ali em concentração traço que vão estar disponíveis no meio ambiente. Enfim, em menor proporção, é claro. As etapas de pré-aquecimento, pré-calcinação e o forno são outras etapas muito sensíveis do ponto de vista ambiental, porque eu tenho a emissão tanto do CO2, quanto em todas as etapas que sejam térmicas ou nas etapas de moagem, eu tenho emissão de material particulado na atmosfera. Então já é sabido em algumas cidades onde tem fábricas de produção de cimento próximo, onde tem redes de monitoramento de qualidade do ar, que mede, né, alguns parâmetros da qualidade do ar, como a concentração de material particulado na atmosfera, né? Ou até de monóxido de carbono, porque as queimas que vão acontecer ali também podem ser incompletas, especialmente o uso de combustível derivado de carvão. Então eu tenho a emissão de material particulado, de monóxido de carbono e de dióxido de carbono. Muito embora o dióxido de carbono não seja um gás tóxico, né, e que causa algum problema de saúde de imediato, ele vai causar um outro problema ambiental, que é o incremento do efeito estufa, ou aquecimento global, e tem todas as implicações da quantidade de CO2 no planeta, acidificação dos oceanos, enfim. Então, a produção de cimento tem grande contribuição nas quantidades de CO2 na atmosfera, porque ela está transformando todo aquele calcário, né, vamos dizer carbonato de cálcio, CaCO3, que outrora, né, era o principal constituinte dos crustáceos, né, de milhões de anos, que foram se depositando. Então nós estamos pegando aquele material agora e lançando de volta para a atmosfera. Ok? Então tem essas emissões atmosféricas. E aí entra também um outro componente que hoje é quantificado com uma contribuição de cerca de 10 a 15% das emissões deste elemento na atmosfera mundial. Trata-se do mercúrio. O mercúrio é encontrado em concentrações traços no calcário. Quando ele passa por todo o processo e chega ao processo térmico, especialmente na produção do clinker, na etapa do forno, há a emissão do CO2, do mercúrio para a atmosfera, porque ele é volátil e ele fica na forma de material particulado, então ele vai para a atmosfera. Emissão de mercúrio muito relevante, porque a quantidade de carbono de calcário utilizada é muito grande também. Então aquela concentração traço-se, né, constitui uma contribuição relevante das emissões de mercúrio no mundo. E é claro que o mercúrio também acaba sendo emitido, por exemplo, no uso de carvão para a energia nesse processo. Então tem também a emissão de mercúrio, e hoje a produção de cimento ela já está regrada numa convenção internacional, que é a Convenção de Minamata sobre mercúrio, que prevê o uso de equipamentos específicos na indústria do cimento para controlar as emissões de mercúrio. Ok? Então isso acaba tendo um co-beneficiamento também no controle de outras emissões, como material particulado e CO2, bem como monóxido de carbono também. Ok? E do ponto de vista de segurança do trabalho, pessoal,
vocês têm sempre que se imaginar, enquanto técnico, enquanto bacharel em Química Industrial, que vocês um dia podem estar numa fábrica de cimento trabalhando ali. É claro que o processo basicamente é todo automatizado e o trabalho de vocês é minimamente fazer as análises e verificação de padrão de qualidade, ou mesmo trabalhar no monitoramento do processo. E como vocês viram, inclusive, né, uma etapa mais sensível, que é o processo de térmico do forno, existe todo um monitoramento, onde é possível fazer, né, por adoção de equipamentos, as medições e as intervenções que se necessitam fazer, como naquele filme da produção no Canadá, onde se colocam ventiladores gigantes para resfriar pontos do forno que estão se aquecendo heterogeneamente, ok? Então é um cuidado que existe, porque a alteração de temperatura é muito grande. Você tem um forno que está a 1450 graus Celsius e outros processos térmicos envolvidos, então é necessário, né, um cuidado na segurança do trabalhador para essas etapas. E também no uso de EPIs, como também máscaras, né, para não inalar o material particulado que está em suspensão ali, que pode levar e carregar produtos tóxicos, né, que causam problemas de respiração no sistema respiratório. Beleza, acho que deu para explorar bem por enquanto. Vamos dar seguimento, agora falando um pouquinho da química do cimento, para colocar alguns elementos importantes até na característica das etapas e na característica do produto que se quer. O objetivo é ter um produto com melhor qualidade possível, ok? Então, entender a química do cimento é importante. Como disse, primeiramente o calcário e a argila então são misturados lá no morrinho. Rolos cheios de bolas e rolos de impacto, a mistura crua. Então ali nós temos o chamado cru, né? Como vocês viram nos vídeos. Então o cru é a argila com o calcário. Depois que passa o cru, né, vai passando pelo pré-aquecimento, pela pré-calcinação, e aí na clinkerização, que é no forno, né, ocorre esse processo que eu acabei de dizer, clinkerização, que é quando a mistura de cru é elevada a 1450 graus Celsius. E aí eu tenho o clinker formado. Então, pessoal, o cimento então é o calcário, CaCO3, e a argila, que existem diferentes tipos. Eu já apresentei para vocês as argilas na indústria cerâmica, certo? Então, as estruturas mineralógicas das argilas nós temos, né? Compostos por óxido de alumínio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, enfim, outros metais também ali, né? Ferro. Então, a estrutura mineralógica da argila, que é a matéria-prima da cerâmica. E aí, pessoal, quais os outros componentes do cimento, então? Os outros componentes, eles vão vir dos aditivos que vão ser usados, certo? E existem dois aditivos que eles são quase que essenciais para a produção de cimento, que é o gesso. O gesso, na verdade, é sulfato de cálcio hidratado e a escória siderúrgica, né, que são óxidos de ferro, né? Então vamos lá, para a gente dar um pouco de foco, né? O calcário, então, CaCO3, né? Mineral inorgânico, usado como elemento para preenchimento, pois é capaz de se deslocar nos espaços entre as outras moléculas, atuando como uma espécie de lubrificante, conferindo uma plasticidade ao material. É muito importante, pessoal, que é claro que ele tem essas propriedades, mas quando ele vai para o clinker, ele acaba se transformando basicamente no óxido de cálcio. Mas nós vamos ter um aditivo que vai retornar também
pouco do calcário, que é o chamado filler calcário, que vai conferir essas propriedades aí no cimento, né? Lubrificante seria a ideia de também contribuir, né, para essa condição de movimentação entre as estruturas, que é muito importante, inclusive, para homogeneização, e a plasticidade é o que confere a ela a capacidade, né, de se moldar e se esticar e retornar ao tamanho original intrínseca do cimento, ok? As argilas, pessoal, eu coloquei a pozolânica aí, que é uma das principais, né, mais usadas na produção. Então a argila é um ligante, né? Ela é utilizada como um ligante hidráulico, principalmente quando está na presença de água. Ele complementa essa ação, mas com muita qualidade, uma vez que reage espontaneamente na presença de óxido de calcário. Olha, é justamente nessa etapa onde se há a descarbonatação do calcário e eu tenho ali a condição da argila atuar. Numa elevada temperatura, então, vai se formar o clinker. E o uso das argilas pozolânicas em conjunto com clinker cria uma mistura altamente impermeável, útil na construção de barragens, por exemplo. Muito importante isso, pessoal, veja. Aí ele vai trabalhando as composições para levar o cimento à característica pretendida. Essa pozolânica, então, é uma das argilas muito importantes para impedir a impermeabilidade. É usada para praticamente quase todas as coisas, porque não se quer, né, que uma construção civil, algo que se use cimento, tenha permeabilidade. Mas é necessário ainda incrementar muito mais a questão da impermeabilidade quando tem, por exemplo, uma barragem. Então, se usa essa argila específica pozolânica, certo? Legal, pessoal, vamos tocando. Olha o clinker, na verdade, ele acaba criando estruturas, né, de silicato com óxido de cálcio, quando ele atinge a temperatura de 1450 graus Celsius. Lembra que na cerâmica, né, ocorre uma etapa que é a formação de silicatos, que é justamente o arranjo. E no clinker ocorre isso também. Só que agora a presença do óxido de cálcio gerado, né, do calcário produz a combinação perfeita de um ligante sintético muito forte, que é o clinker, que pode ser silicato tricálcio ou silicato de cálcico ali naquelas duas formas. Lembrando que não é uma molécula, pessoal, nós estamos falando de uma combinação, uma rede que na média cria-se essas estruturas, são estruturas mineralógicas e são representadas inclusive por esses colchetes, tá? Então quando você bate um olho aí, não é uma molécula, são duas moléculas ligadas, não, é uma rede, calcário, cálcio ligado com oxigênio, ligado com silício, em ligações covalentes inclusive, tá? Cálcio com oxigênio faz ligação covalente, pessoal? Ok, é um intermediário, digamos assim, né, nas teorias, mas ali pode ter uma estrutura iônica com um arranjo com outras estruturas de ligação covalente, principalmente a sílica. Então, pessoal, essas substâncias apresentam um elevado poder de ligante hidráulico e contribuem diretamente para a resistência mecânica do cimento seco. Então, quando o cimento, ele, né, depois do uso, que ele requer o uso de água, para criar a estrutura ligante aí com a saída da água, ele se compacta, criando as ligações covalentes necessárias para se ligar e formar estruturas rígidas. Então é muito importante o clinker nessa etapa. Alguns exemplos aí, né, de estruturas de clinker também, além do silicato tricálcico e dicálcico, nós temos aí as possibilidades de aluminato tricálcio e também de ferroaluminato tetracálcio, que podem estar em diferentes composições também no clinker.
ok? O gesso, pessoal. Qual a ideia então do gesso? O gesso é um aditivo para o cimento. Qual a função dele? A função, pessoal, é a seguinte, ó. Ele vai ser adicionado em torno de 5%, né? Em quantidades muito pequenas. Por quê? Porque a função desse gesso, né, que é o sulfato de cálcio desidratado aí, é aumentar o tempo necessário para a solidificação do cimento, o chamado tempo de grude. Ele, por ter uma capacidade de hidratação, ele retém a água. Então ele funciona retardando o endurecimento do clinker. Se eu usasse o clinker para seu cimento, quando fosse fazer então a preparação do cimento para o uso, hidrata o cimento e aí assim que seca esse material, ele perde a água, solidifica. E seria muito rápido se fosse o clinker, não daria tempo para o molde, não daria tempo para a operação manual ou mesmo automática para fazer o uso do cimento. Por isso se adiciona o gesso. O gesso então ele é um retardante do endurecimento do gelo, ou seja, ele retarda a desidratação. E isso explica-se pela estrutura dele, ok? Beleza. Salvo engano, em uma dos processos lá de produção de barrilha, a gente poderia ter a produção de cálcio com cloreto, e aí depois, né, esse uso do cloreto de cálcio, que lá vocês vão lembrar, né, que um dos usos dele é o uso de sal de degelo, principalmente em países onde são impactados por invernos rigorosos. Então, o uso daquele cálcio pode ser usado para isso, né? Cloreto de cálcio. Mas eu posso transformar o cloreto de cálcio em sulfato de cálcio e aí produzir o gesso, que é a matéria-prima para o cimento, né? Que tem essa ideia de retardar então a solidificação do cimento, ok? Beleza, pessoal. A escória siderúrgica agora. De onde vem esse uso? Nós vamos estudar as indústrias siderúrgicas, pessoal, que é a indústria de produção de aço. A produção de aço, necessariamente, uma liga de ferro com carbono, vai precisar fazer, né, a produção do ferro. A produção do ferro, para a produção do aço, vai passar pela transformação do minério de ferro, transformando em ferro, né? Essa etapa então vai acontecer uma reação térmica muito grande numa caldeira que vai produzir então, né, o chamado ferro gusa, uma estrutura plasmática, né, em altíssimas temperaturas. E o que acontece é que essa etapa, que inclui também a adição de coque para remoção, esse coque retira o oxigênio do ferro e permite que o ferro seja isolado, formando uma liga que depois, com carbono também, oriundo do próprio coque, forma-se a liga de aço. Nessa etapa do ferro gusa, acontece que basicamente de 6 a 4% desse material, minério de ferro a alta temperatura com coque, ele não consegue se tornar ferro gusa. Ele causa um arranjo, né, mineralógico e ele vitrifica, formando uma substância vítrea, né, ou opaca, dependendo da forma, de coloração negra, que não vai fazer parte do ferro gusa e vai produzir o aço. É um rejeito daquela etapa, que é minério de ferro, mas é um rejeito e passou por um processo térmico. Então veja, até muito tempo isso era um rejeito, e é um rejeito ainda pela quantidade de material que é formado.
Inclusive algumas desses usos que se dão, né, e aqui no Espírito Santo eu posso relatar, é que esse material da escória siderúrgica, que é o minério de ferro vitrificado, né, ou opaco, mineralizado, ele é muitas vezes vendido ou até doado para algumas prefeituras para formar aquele cascalho preto que quem anda no interior muitas vezes vê algumas partes com esse material, né, para melhorar a performance, né, a condição do pavimento, digamos, né, amenizar um pouquinho a condição ruim de uma estrada sem qualquer tipo de pavimento, principalmente em áreas de subida, né, descidas, onde requer um pouco mais de atrito. Então é feita uma compactação ali. É usado essa escória siderúrgica, que é o material vítreo. Ora, o que acontece na indústria do cimento? Quando há a adição do sulfato de cálcio, que é o gesso, ele tem uma função muito importante, que é o retardamento do endurecimento do cimento durante o processo. Porém, há um efeito colateral nisso, porque os sulfatos eles são muito reativos. Então, tem uma presença de um sulfato que pode, inclusive, vir a uma condição de se formar uma estrutura ácida, que, a depender do uso, ele vai causar oxidação de certos materiais que se utilizam na construção civil e no próprio cimento. Então, ele vai aumentar a reatividade do cimento. Ora, muitas vezes se utiliza vigas metálicas e aí o cimento vai causar deteriorização daquilo também e a própria reatividade do cimento diminuindo o tempo de vida útil dele. Então, o gesso também provoca esse efeito colateral de diminuir o tempo de vida útil por conta da reatividade de sulfato. O que se faz então? Adiciona-se a escória siderúrgica porque o óxido de ferro, o minério de ferro, ele atua neutralizando essa condição reativa do sulfato. E aí, a escória siderúrgica, então, é para evitar esse efeito colateral do gesso. Ele é utilizado e tem um uso relevante porque ele melhora e aumenta o tempo de vida útil, então, do cimento. Além de que, ele também, tem uma característica ligante. Até porque vocês podem, acredito que vocês repararam que lá na argila, vamos voltar aqui um pouquinho, eu tenho ali o ferro aluminato de tetracálcio, que inclusive é uma composição da argila. A escória siderúrgica, então, adicionada ali, também vai conferir isso. Muito embora a função da escória siderúrgica, então, seja neutralizar a ação reativa do sulfato, aumentando o tempo de vida útil do cimento. Mas também ele participa de um ligante do cimento. E pessoal, veja, olha a quantidade de energia que se gasta para produzir o clinker, E o clinker puro, ele precisa, de condições para ser trabalhado e empregado. Então, se adiciona gesso, se adiciona escória siderúrgica, e na verdade o gesso até sim é uma matéria-prima, assim, que precisa ser comprada. Mas a escória siderúrgica era vista como um resíduo na indústria siderúrgica, Então, eu estou adicionando esse material ali, estou aumentando, a massa desse produto com um valor menor e agregando valor ao cimento. E aí vem também a adição do filler, como em alguns casos, tá, pessoal? O filler, então, nada mais é que um calcário bem preparado, purificado e bem moído, bem pulverizado, que vai aumentar ainda mais a capacidade ligante e a capacidade de impermeabilidade do cimento. Então pode ser também o filler, mas eu não coloquei aqui porque ele é um extra, na verdade.
Bom, pessoal, eu acabei comentando sobre isso, né, logo depois de apresentar para vocês, né, o processo de produção de cimento. Então, ficou mais adequado ali. Acredito que eu falei e tenha falado de tudo, né? Embora talvez eu não dê atenção na questão da energia. E a energia, quando se usa combustíveis fósseis ali para gerar energia, também vai dar um impacto muito grande no meio ambiente. E é claro que, a depender do tipo de energia que se usa, também tem uma questão de segurança do trabalho nesse caso. Importante que deve ser considerado. Para finalizar a aula, então, pessoal, todo cimento ele tem uma nomenclatura específica que vai dizer para o cliente, né, ou para a sociedade, o tipo de cimento que está ali. Então tem um código, né? E muitas vezes essas duas primeiras letras ali, ó, o CP, nada mais é que o cimento Portland, que é o padrão na indústria do cimento. É claro que as siglas elas podem mudar de acordo com uma aplicação específica do cimento na construção civil, seja para revestimento, acabamento, enfim. Então ele pode ter uma alteração por conta da composição dos outros materiais e para sua aplicação. Então ele pode ser um cimento diferente do cimento Portland, né? Então ali o número vai dizer, né, o número ali que está em algarismo romano vai te dizer o tipo do cimento. Se é um Portland comum, Portland composto, um Portland de alto forno, se tem pozolânea, se foi argila pozolânica e se ele tem alta resistência inicial, que é o que se confere dentro das propriedades dele. A letra posterior ali, depois do primeiro traço, que aí está representado pelo E, ele vai dizer os tipos de adição que foram feitos, né? Se ele tem escória de alto forno, escória siderúrgica, se ele tem filler, se ele tem material pozolânico. Então essas letras elas podem vir, inclusive, com mais letras ali, né? E o número é a resistência em megapascal, de resistência de pressão que ele aguenta, já após as verificações de qualidade dele, né? Então eu tenho dois exemplos aí mais comuns, que é o 32 e o 40, que é mais, né, mais resistente. Mas eu posso ter outros tipos também, tá certo? Pessoal, é isso então. Nós temos ali um questionário como tarefa, uma lista pequena. Vocês podem fazer atender, né, esses que eu chamo de comando, e nós finalizamos as etapas de produção de cimento. Fica um fórum para ser utilizado, e vocês têm contato direto comigo para tirar as dúvidas, e também o webconferência caso queiram, tá certo? Então, muito obrigado, pessoal, bons estudos, e eu estou à disposição. Um grande abraço.